Fala galera, meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa e vou passar uma super dica para você que vai fazer a prova do INSS. Detalhe, não é uma dica sozinho não, é uma dica em dupla, é uma dobradinha com o professor Fabrício Dutra de Brasília. Se liga, a gente vai falar sobre concordância verbal. Eu vou falar sobre o sujeito simples e Fabrício sobre o sujeito composto. Então uma dica específica sobre o sujeito simples é em relação às expressões partitivas, a maioria, a minoria e por aí vai. Essas expressões também são chamadas de núcleos coletivos. Então, quando eu só utilizo a expressão, é óbvio que o verbo vai concordar com a expressão. Então, eu digo, a maioria passará no concurso do INSS. Apesar da expressão indicar uma coletividade, por estar no singular, o verbo fica no singular. Agora, quando eu especifico a expressão, nós passamos a ter dois tipos de concordâncias. Então, eu posso dizer, a maioria dos alunos passará na prova do INSS, mas eu também posso ter a maioria dos alunos passarão na prova do INSS. Deus te ouça! Só que é o seguinte, você não pode pensar que é uma no singular e outra no plural. Você, na verdade, tem uma concordância gramatical e uma concordância atrativa. Quando eu digo a maioria dos alunos passará na prova do INSS, o sujeito completo é a maioria dos alunos. Porque quem passará? A maioria dos alunos. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Dos alunos é o termo especificador. Sidney, por que dos alunos não pode ser o núcleo do sujeito? Porque está preposicionado e a gente não pode ter um núcleo do sujeito preposicionado. Então o núcleo é a maioria e o verbo concorda com este núcleo. Esta é a concordância gramatical. Como assim, Sidney? A concordância gramatical é uma concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. É uma concordância baseada na soma. Então, se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. E como o termo está no singular, o verbo fica no singular. Só que aí você percebeu que a palavra aluno, semanticamente, é muito importante, chama muita atenção. Então, a gramática permitiu um segundo tipo de concordância, que é com um termo especificador, na verdade, com um termo mais próximo. Então, eu digo, a maioria dos alunos passarão na prova do INSS, o núcleo do sujeito continua sendo maioria, só que o verbo agora vai concordar com o elemento mais próximo, que é o termo alunos. Então, por estar no plural, o verbo fica no plural. Só que é o seguinte, e se eu colocar a maioria do povo passará na prova do INSS? Eu posso ter dois tipos de concordância, a concordância atrativa e a gramatical. Só que tanto maioria quanto povo, apesar de indicarem coletividade, ambos se encontram no singular. Entendeu como é que é o esquema? Então, se eu tenho a maioria e eu coloco uma especificação para dizer que maioria nós temos dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Agora o sujeito composto vai aí de Brasília, Fabrício Dutra. Tamo junto, meu irmão. Fala, Sidney Martins, a águia da intelectualidade. Esse é fera. Esse é meu irmão, meu amigo de longa data, tamo junto. Uma satisfação imensa gravar esse vídeo com você, mesmo que à distância, né? E eu tô aqui para falar sobre o sujeito composto. O Sidney falou sobre o sujeito simples. Você sabe o que é sujeito composto? Na verdade, saber o que é sujeito composto não é difícil. Se o simples é o sujeito que só tem um núcleo, o composto é o sujeito que tem, não fala dois, tá? Mais de dois ou mais. Então, o sujeito composto tem como particularidade possuir mais de dois núcleos, dois ou mais. O problema todo é que existem regras especiais com ele. A primeira regra, na verdade, não é especial, é a regra. A regra fala, se o sujeito é composto, o verbo fica no plural. O verbo concorda com a soma dos núcleos. Então, pensa na frase, o professor e o aluno concordaram. O professor e o aluno concordaram. Repara, eu tenho dois núcleos, professor e aluno. O verbo vai naturalmente para o plural. Então, professor e aluno concordaram. Só que se a ordem não for direta, se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, você tem duas formas de produzir a concordância verbal e são duas formas corretas. Você pode falar concordaram o professor e o aluno, ou então concordou o professor e o aluno. Olha que beleza! O verbo concordando tanto com os dois, o que diz a regra, e o verbo concordando com o núcleo mais próximo. O nome dessa concordância especial é concordância atrativa. Só que só vai existir concordância atrativa quando o sujeito estiver depois do verbo. Isso você não pode errar. Essa é a primeira regra especial, o primeiro caso especial, na verdade,
que envolve sujeito composto. O segundo caso especial que envolve sujeito composto é quando os núcleos são sinônimos. Por exemplo, agressividade e combatividade dominavam o seu caráter. Essa é a regra, no plural. Agressividade e combatividade dominavam o seu caráter. Só que os dois núcleos são sinônimos, agressividade e combatividade. Então você pode colocar o verbo também no singular, concordando com a ideia única dos dois, deixando o verbo no singular dominava. Agressividade e combatividade dominava o seu caráter. O último caso especial que envolve sujeito composto é quando o sujeito composto está com os núcleos ligados pela palavra ou. E essa palavra ou pode ter valor de inclusão ou de exclusão. Quer ver um exemplo? Neymar ou Messi brilhará ou brilharão no Campeonato Espanhol? Repara que o fato de o Neymar brilhar não impede que o Messi brilhe. Então não é aquele ou de exclusão. Eu estou dizendo que tanto faz Neymar ou Messi brilharão no Campeonato Espanhol. Agora a frase Neymar ou Messi vestirá ou vestirão a camisa 10 do Barcelona, fica claro que só um pode vestir a camisa 10. Se um vestir a 10, o outro vai ter que escolher outro número. Então Neymar ou Messi vestirá a camisa 10 do Barcelona. Por quê? Porque o ou agora foi empregado com valor de exclusão. Se o ou tiver valor de inclusão, plural. Se o ou tiver valor de exclusão, singular. Por exemplo, não se sabe se o adolescente ou o adulto conduzia o veículo na hora do acidente. Por quê? Se um conduzia o veículo, qual a lógica? O outro não conduzia. Então são 3 casos especiais, além da regra, né? A regra é clara. Sujeito composto, verbo no plural. Agora, se tiver depois do verbo, tanto faz plural ou concordar com o mais próximo. Lembrando que esse mais próximo pode estar no plural. E aí o verbo somente vai ficar no plural. Segundo caso especial, núcleo sinônimo. Terceiro é o tal do ou. Fique ligado nisso, não errem, façam boa prova. E Sidney, foi uma enorme satisfação fazer esse vídeo com vocês. Em breve aí, se Deus quiser, nossos filhos estarão fazendo vídeos juntos também. Quer que seu filho seja youtuber? Será que o Arthur vai ser youtuber, moleque? Vai nada, vai ser jogador. Se puxar o pai, futuro no campo, no gramado, tá garantido. Tamo junto, Sidney. Aquele abraço. Valeu, galera. Boa prova.